Bem-vindos a mais uma aula da ação Música na Rede sobre clarineta. Eu sou o professor Cristiano Costa. Pegue lápis e papel e seu instrumento e vamos nessa! Hoje, iremos falar um pouco sobre os princípios básicos da emissão do som na clarineta. A sonoridade na clarineta é obtida através da vibração da palheta contra a boquilha. Logo, a posição da palheta, a pressão do lábio inferior e do maxilar sobre ela interfere diretamente sobre a vibração da mesma. Os ajustes de pressão labial, posição da boca e controle das ações relativas à musculatura facial são conhecidas como embocadura. Existem diversos conceitos de embocaduras e divergência entre as falas de professores. Devemos, no início, dizer que é fundamental a utilização dos dentes incisivos na parte superior da boquilha, chamado de bisel. Recomenda-se um plástico adesivo protetor na parte superior da boquilha, evitando o contato direto dos dentes com a boquilha. Este atrito, em constante ação, pode gerar danos ao material e uma instabilidade para o músico na parte que se refere à embocadura. No maxilar inferior, devemos ter os lábios dobrados, envolvendo os dentes, evitando assim o contato direto dos dentes com a palheta, a fim de preservar de qualquer dano à mesma, e controlando com mais facilidade a vibração. Por último e não menos importante, devemos manter a região logo acima do queixo levemente enrijecida, como se o instrumentista estivesse dando um leve sorriso. Vale destacar que neste início de aprendizagem da emissão do som, o aluno deverá sempre preparar a embocadura anteriormente ao soprar a clarineta, procurando ser o mais ordenado e consciente na ação da emissão sonora. Podemos esquematizar da seguinte forma o passo a passo da produção na clarineta: abrir a boca, dobrar o lábio inferior, cobrindo os dentes e buscar um leve sorriso para enrijecer a parte superior ao queixo. Colocar sutilmente a boquilha na boca. Quando a boquilha estiver em posição apropriada para o sopro, colocar os dentes sobre a parte superior e fechar a boca, a fim de não sobrar nenhuma abertura, evitando o vazamento de ar. Com os dentes na parte superior da boquilha e o lábio inferior tocando a superfície da palheta, podemos soprar o instrumento a fim de fazê-lo soar. Devemos ainda evitar de fazer demasiada bochecha ao soprar. Inchar demais as áreas da bochecha ao soprar pode gerar, de início, uma facilidade ao tirar o som. Todavia, pode também gerar um descontrole no maxilar e alterar a pressão do lábio sobre a palheta, evitando que ela vibre em toda a sua plenitude. O controle da pressão do lábio inferior que incide sobre a palheta deverá ser sempre um ponto de atenção do clarinetista, pois podemos mudar o timbre sonoro do instrumento, assim como mexer em sua afinação, alterando o padrão de vibração sonora conscientemente. A maior pressão do lábio sobre a palheta altera a afinação deixando mais alto, enquanto o relaxamento altera a afinação para baixo, deixando mais baixo. Outro aspecto fundamental para todo músico de instrumento de sopro é a velocidade de ar. Repare que eu não disse quantidade de ar, e sim velocidade de ar. A velocidade somada, obviamente, à quantidade, altera a vibração da palheta, assim como o resultado em vários aspectos. Podemos citar alguns deles: sonoridade de qualidade, articulação mais limpa e veloz, mais harmônicos na região aguda e mais facilidade para equalizar as diversas regiões do instrumento. Podemos simplificar dizendo que enrijecer a região do abdômen ao soprar já ajuda nessa questão. Devemos também pensar em soprar focado, pensando como se estivéssemos jogando todo o nosso ar em direção ao pequeno canudo plástico. Por fim, cuide para que a musculatura facial não esteja demasiadamente tensa. Essa tensão, incluindo nas partes laterais, pode gerar o escape do ar, cansando os músculos do maxilar. Isso ocasiona uma frustração ao instrumentista, seja no estudo ou no ensaio. A boa embocadura depende da vedação total sobre a boquilha e um controle específico da vibração da palheta ao soprar. Procure inicialmente exercícios simples de notas longas na região médio-grave da clarineta. Esses exercícios podem ajudar numa melhor percepção das funções motoras, já que não existe uma preocupação sobre a parte técnica do instrumento. Obrigado por assistir mais essa aula e até uma próxima oportunidade.